Atitudes fatais. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero primeiramente aqui, antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, agradecer a você que participa diariamente conosco e convidar você para sempre estar aqui ouvindo, assistindo aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram, não sei de onde você está nos acompanhando agora, né? Mas que você volte e veja mais vezes aqui as publicações, as postagens que estamos fazendo dos devocionais aqui. Peço desculpa por não estarmos sendo frequentes como éramos, né? Mas tivemos alguns problemas, hora de saúde, hora um pouco de um cansaço, né, na mente, e nós precisamos parar às vezes por um dia, dois, justamente para isso, né, tirando um pouco aí o pé do acelerador, vamos assim dizer, mas Deus tem dado graça para ir voltando aqui, trazendo para você estas participações. Não tenho intenção nenhuma aqui de doutrinar ninguém ou de querer ser pastor de outros membros. Nossa função aqui é deixar uma participação pela manhã, principalmente à igreja local e também aos irmãos, às pessoas que não têm uma igreja para ir, nunca adentraram uma igreja, não são batizados em lugar algum, que você possa ouvir isso e quem sabe isso desperte dentro de você a vontade de seguir a Deus. Você tem seu pastor aí na sua cidade, siga as orientações do seu pastor. Ele é o seu pastor, siga as orientações dele, tá bom? Sempre aconselho as pessoas, ao terminar também de assistir um devocional, de compartilhar com outras pessoas, né? Se você está acompanhando pelo vídeo, aí esta opção de você compartilhar, de levar adiante. Se você está aí com os áudios, nós temos um grupo aqui no WhatsApp, enviamos estes áudios às pessoas. Leve isto adiante também, tenho certeza que vai abençoar, não somente aqui o nosso trabalho, mas temos aí, gosto sempre de dizer, bons ministros ao redor de toda a nação, fazendo trabalhos incríveis, trabalhos excepcionais que encorajam, que trazem ânimo, e eu convido você a participar, a levar estes áudios adiante também, ajudar esses trabalhos. Se na tua igreja aí você tem a programação, você tem os cultos transmitidos, ajude o seu trabalho local aí, compartilhando as pregações, convidando as pessoas, não a enviar para quem já é batizado, né, mas enviar para aqueles que ainda não conhecem a igreja aí na tua cidade. Faça isso. Eu tenho certeza que isto vai ajudar o pastor, vai ajudar a equipe, os evangelistas aí da tua cidade a chegar em mais e mais almas aí onde você está, tá bom? Hoje nós vamos ler então aqui Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 9. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Que coisa maravilhosa é quando podemos desfrutar da palavra de Deus. Ora, tome este capítulo 2, leia ele na sua casa depois com tempo, com paciência, observando cada um desses versículos. Você vai ver uma riqueza de conhecimento que Deus tem passado para nós através das Escrituras Sagradas. É de um valor inestimável. Você não vai encontrar isto nos melhores chamados, melhores livros aí da sociedade. A Bíblia o supera de uma forma assim sobrenatural, né? Tudo que você precisa, Deus tem dado a nós por sua palavra. Fazendo uma ligação a isto daqui que nós ouvimos, de como o Senhor dá sabedoria, de como através da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, e de como ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e como ele é escudo para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas, os caminhos do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Olha, irmão, tenho repetido aqui algumas vezes já, que muitas pessoas infelizmente têm a atitude assim errada de pensar que podem se conduzir sozinhas, que não precisam desta sabedoria do alto para as guiar. Elas pensam, bom, eu sei exatamente o que estou fazendo,
E de certa forma nos faz lembrar de outra passagem bíblica, sabe, que as pessoas pensam assim com o Evangelho: bom, eu posso viver o Evangelho e fazer o Evangelho ser do meu jeito. As igrejas, elas querem apenas a minha atenção, a minha presença, o meu dinheiro, mas Deus me quer o coração. Eu não preciso de estar dentro de uma igreja, não preciso de um pastor para me orientar, porque, olha, Deus fala comigo e eu estou aqui, corretíssimo na minha caminhada, sozinho aqui, mas eu estou bem aqui porque Deus está aqui comigo e tudo mais. Ora, é certo que Deus guarda cada um dos seus filhos, mas cada um dos seus filhos, quando eles olham para as Escrituras, eles sabem que precisam ser guiados. Não é guiados por um entendimento humano, mas Deus tem dado em cada canto desta nação homens que são chamados para ser guias. Guias não que eles vão levar você a seguir as suas próprias ideias, não é isto. Nenhum homem chamado por Deus guia o povo a seguir as suas ideias. Ele vai guiar o povo a seguir as Escrituras. Mas esta ponte tem que existir. E se você tentar pular estas etapas, você talvez terminará como um exemplo que o irmão Branham deixou na mensagem Um Guia, aqui que foi pregado no dia 14 de 10 de 1962. Eu estava seguindo aqui uma ordem, de uns dias para cá nós estamos alterando um pouco. Se Deus nos der graça, vamos voltar ali e prosseguir naquelas mensagens que nós estávamos. Mas essa mensagem, que é traduzida ali pelos irmãos da Voz de Deus, dos Estados Unidos, uma mensagem maravilhosa, se você a tem aí na sua casa, mensagem Um Guia, ele diz assim, olha, contou um caso bem no comecinho da mensagem, disse um pai irrefletido, 2 anos atrás, no estado do Colorado, ele ia subir as montanhas e ele tinha um garotinho de cerca de 6 anos ou 7 anos mais ou menos. Ele ia levá-lo na sua primeira caçada de cervos, de veados ali. Olha, é muito comum para a cultura americana esse tipo de atitude. É estranho para nós imaginar uma criança, numa ação assim. Aqui para a cultura brasileira é estranho, mas lá entre eles, os americanos, é algo comum, é quase que como um ritual de pai para filho ali, entre principalmente os mais campeiros ali, E ele disse que leu isto, mencionou isto aqui, deste rapaz. Ele disse, então esse moço ia levar o seu filho para a sua primeira caçada de veados, de cervos. Assim eles subiram ao alto da montanha e o garotinho disse ao pai, olha, eu estou ficando cansado. Pai, eu estou cansando, é uma montanha, subir uma montanha não é fácil, não é para qualquer um, exige-se um preparo, exige-se um conhecimento. Você não pode adentrar achando que é o conhecedor de uma área que você nunca foi. Não é verdade? Isso chama-se ser irresponsável até mesmo. Às vezes vai aí, vamos falar dentro do nosso aqui ambiente, vai a vou citar aí, vai a uma pescaria, por exemplo, precisa atravessar uma mata, um lugar assim, e às vezes acha que é o conhecedor da área quando nunca foi lá. Nunca esteve lá, não toma um cuidado, não vai com um preparo, não observa as rotas, apenas vai entrando de uma forma assim irresponsável, sem observar os perigos e todos os males que aquele lugar propõe, sem estudar melhor como chegar àquele lugar. Esse pai estava assim. O filho dele disse, olha, eu estou ficando cansado. E ele disse, não, monte aqui nas minhas costas, nós ainda não estamos alto bastante, os cervos, eles estão lá no alto. Olha a ideia dele. O homem foi cada vez mais adiante e ele não conhecia, ele era um homem da cidade, aquele não era um lugar habitual para ele. Sabe, muitas vezes nós temos avançado em muitas coisas que não são para nós, não é o nosso habitual, não é a nossa área de atuação e nós queremos avançar naquilo. E começamos a ter então, se você não conhece, você entra em um lugar desconhecido, julgando saber, a sua atitude ali, ela pode se tornar fatal contra você mesmo. Falando de ministério, contra outras pessoas, falando de família, contra a sua família. Quantas pessoas juntam todas as economias que têm da vida e sem estudar nada, decidem da noite para o dia, olha, vou abrir uma empresa. Parece uma coisa boa. Às vezes até possui um bom desejo de proporcionar uma condição melhor para aquela família, mas numa área que ele nunca viu.
Se você já ouviu alguma coisa no setor de economia, já ouviu alguém falando aí sobre empreendedorismo, a alta taxa de pessoas que aplicam seus recursos e terminam ali, sabe, desanimados, perdendo tudo, é altíssima. E sabe qual é o principal fator? Não estudam aquilo que vão fazer primeiro. Não sabem nem como conduzir, acha bonito ser um empresário. Então vou ser do quê? Do que tem aí? Ah, tem isso. Vou ser empresário disso. Não sabe nem como funciona, não conhece os perigos daquele mercado, não sabe como funciona aquelas vendas, não conhece aquele setor e apenas se aventura de uma forma irresponsável, comprometendo assim todo o rendimento de uma família, por não parar um pouco, não escutar alguém que conhece sobre aquilo. Ora, tem hora, irmão, que você precisa ser humilde, parar e dizer, espere aí, eu preciso ouvir alguém sobre isso. Por isso eu digo, a verdadeira ovelha do Senhor Jesus, ela precisa ser guiada. Ela não é irresponsável de agir loucamente. Não precisa do conselho de ninguém, não precisa da ajuda de pastor, vou fazer do meu jeito. Você pode gerar uma atitude terrível sobre você. Então ele veio e diz assim, olha, ele não conhecia, ele era um homem da cidade, não era o seu habitat natural, né, vamos dizer assim. Ele não sabia nada sobre caçar ou onde ir. E qualquer homem que saiba algo sobre a mata sabe que os cervos não ficam lá no alto. Eles não sobem lá, as cabras ficam lá, não os cervos, os veados. Eles estão embaixo onde eles podem se alimentar, é a coisa básica. Todo caçador básico sabia disso, mas ele não. Não era o terreno dele, não era a área dele. E aventurar-se em coisas que você não está preparado para elas, não foi chamado para elas, não foi convocado para elas, é entrar em problemas, é entrar em dificuldades. São atitudes que você vai tomar, escolhas que você vai fazer, que vão trazer uma consequência negativa. Ora, se eu chegar a algum lugar lá bem no alto, eu vou encontrar um grande cervo lá em cima. É o pensamento dele. Se eu tenho que continuar subindo, é para frente, é avante, vamos lá. Parece bom, parece positivista, né? Parece animador esse discurso. Vamos, filho, lá em cima, vamos, empolgado. Mas ele estava indo para a perdição sem saber. Ele tinha visto uma foto de alguns cervos, né, veados, em pé sobre uma pedra e pensou que era ali que o encontraria. Baseou tudo aquilo em uma foto. Quantas pessoas, irmãos, assim? Quantos? Hein? A experiência do outro. O outro deu certo para o outro, eu vou fazer também. Você não é o outro. Lembra da sua mãe dizendo isso para você? Você não é todo mundo. Espere aí, é a sua experiência. Deus pode usar uma pessoa e fazer grandes coisas, mas com você ser diferente. Você precisa que Deus guie você, que Deus conduza você ao melhor lugar. Olha, o sucesso que uma família teve não significa que será o teu sucesso. Aquele irmão começou um negócio na igreja, olha, deu muito certo, vou fazer também. Você quebra a cara. Não é para você escalar aquela posição que ele escalou. Então espere Deus conduzir você, Deus guiar você. Não vá subindo, não vá avançando conforme as suas ideias vão brotando, mas busque este Senhor que dá sabedoria. Este Senhor da Bíblia, que da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Oh, se Deus puder te dar isso para os seus negócios, para o seu casamento, para as suas finanças. Quantos de nós, no Brasil inteiro hoje, atolados em problemas, porque tomamos decisões financeiras equivocadas, decisões financeiras assim sem pensar, sem consultar, sem estudar aquela ocasião, e hoje estamos em problemas. Ora, deixa Deus conduzir você. Então ele diz, olha, ele tinha visto isso numa foto lá e foi subindo desse jeito. Ele diz, não dê atenção, o irmão Brandon dizendo, não dê atenção ao que se lê nessas revistas e coisas, porque você vai viver um pesadelo. Não viva de experiências dos outros. Ah, foi fácil, fulano está andando de carrão, então eu vou chegar lá também. Estude, prepare, construa primeiro. Edifique primeiro lá aquele irmão na igreja, lá, ó, ele tem um dom, ele canta tão bem, ele é pregador, ele é um evangelista, eu vou ser também. Não se trata de nós querermos, se trata de Deus nos enviar para aquilo. Os filhos de Cefa olharam para Paulo e disseram, olha, que ministério maravilhoso de Paulo. Ah, eu quero fazer como Paulo fez.
É uma boa vontade, não é? Uma boa escolha, uma boa decisão, vamos assim dizer, um bom desejo para se ter. Olha, quero ser também um pregador como Paulo foi. O desejo é bom, mas e a execução? Deus está nela? Deus está ali para dizer, é isso, eu também concordo, pode ir. Se Deus não der, né? Vou usar o termo mais aqui atual, se Deus der o joinha para você ir em frente, não vá não. Não vá não, que você termina sofrendo, vivendo, como ele diz aqui, um pesadelo. Ah, eu vi que fulano deu certo fazendo assim, vou fazer. Se Deus não te conduzir, aí nós vamos entrar no título que nós usamos aqui hoje, de atitudes fatais. Porque quando Deus não está no assunto, qual é o resultado disso? Ele usou o termo pesadelo, mas qual é o resultado disso? Hein? É sofrimento. Olha só isso, ó. Ele diz assim, não dê atenção ao que se lê nessas revistas, né? As revistas mostraram uma montagem, sabe, de um cervo em cima de uma montagem. Ele não fica lá, não é o lugar costumeiro dele, naquela região lá. Então ele diz, olha, que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia de modo que você saiba onde está. Não, experimente consultar um guia primeiro. Experimente buscar a ajuda de alguém que conhece aquilo primeiro. Nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nos meus problemas, nas nossas batalhas, quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode socorrer aqui a cada um de nós? Quando você está em dificuldade, aonde que você vai? Não é aos pés do Senhor? Não é a igreja? Pastor, me ajude, eu estou atravessando isso daqui, como faço para sair disso? Se aquele pastor naquela hora não tiver uma resposta para te dar, ele vai buscar aquilo de Deus e Deus vai dar aquela resposta. É uma ponte, volto a dizer, você não pode pular estas etapas. Mas aquele guia, aquela voz, aquele Espírito Santo virá e vai conduzir você naquela situação. Mas não tente ir sozinho. Ele diz, aquele pai, veio uma chuva repentina lá em cima, um caminho que ele não conhecia, um lugar que ele não conhecia, esta chuva o tomou ali, e agora, sem preparo? O homem caçou muito até tarde, até que escureceu, não soube encontrar seu caminho de volta, então os ventos vieram através do topo das montanhas, e ele próprio movendo-se rápido, e você tem que saber como sobreviver. Você não pode entrar nas situações sem conhecer. Enfrentar o mundo sem a ajuda da palavra, a palavra que dá essa sabedoria para nós. O entendimento, o conhecimento, a certeza de vitória, ele dá a nós a verdadeira sabedoria para os retos, ele reserva isso. Para aqueles que o buscam, ele dá o conhecimento. Como lidar com um mundo tão corrompido como esse? Como lidar com tanta violência? Como lidar com o caos que o mundo se encontra? Deus te dá a resposta. Por isso que os problemas vêm, as tempestades vêm, os ventos fortes vêm, as chuvas repentinas surgem, os problemas se alvoroçam, mas a Bíblia te ensinou como andar. Deus teve seu guia. Ele prometeu no final aqui do livro de São Mateus enviar um consolador que cuidaria de você, estaria com você até o fim te guiando. Por que você quer soltar da mão do consolador? Olha que atitude errada é essa sua. Deus tentando te guiar e você dizendo, não, Senhor, eu não preciso segurar na tua mão. Eu sei muito bem o que estou fazendo. O negócio é de repetir esta frase, porque é o comportamento de muitas pessoas. Não preciso ser guiado, não preciso de igreja, não preciso de pastor. Eu dou conta sozinho. E quantos estão em problemas hoje? Em dificuldade hoje? Talvez você mesmo me ouvindo seja um desses. Olha, eu não preciso mais daquele pastor ou daquela igreja, eu tenho a Jesus comigo, mas a sua vida está bem? Sozinho, assim, achando que você pode conduzir seu próprio lar sozinho, seu lar está bem? Será que não é hora de você rever algumas coisas? Não é seguir homens, tire isso da sua cabeça, não é seguir a homens, mas é ficar com a palavra no lugar que Deus tem te colocado. Ele disse, o irmão Brana disse, olha, você tem que saber como sobreviver. Se for pego no tempo, aí está uma outra coisa, saber como sobreviver. E ele começou a listar algumas coisas, não há tempo aqui para nós, mas ele começou a dizer, olha, às vezes o frio vinha demais, eu subia na árvore, escorregava, subia e escorregava para esquentar o peito naquele frio, uma região de neves, de muita friagem, colocava fogo no chão, então certas horas da madrugada, tirava aqueles troncos ali, deitava naquela terra onde ficou o fogo, estava quentinha, dormia ali, acordava. Ele diz, essas coisas você tem que saber antes de entrar em certos lugares. Se você for enfrentar um casamento sem saber quais são os conselhos da Bíblia para isso,
você vai ter problemas. Se você começar a criação dos filhos sem pôr o conhecimento que Deus dá através da Bíblia em prática, você vai ter problemas. Se você começar a ir à igreja esperando ver somente o que te agrada do jeito seu, sem entender o que é a igreja, como a igreja é sofredora, como a igreja é um corpo, como esse corpo hora e meia está enfermo, como ele tem problemas, se você não entender isso, estiver apenas com as suas ideias, você vive pesadelos e mais pesadelos. Mas se você deixar que o guia conduza você no meio destas chuvas, dessas tempestades, dessas ventanias, você nunca é pego de surpresa. Ele diz, este homem não sabia o que ele estava fazendo, ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo. Que sofrimento! Não seja você assim. Ele segurou o próprio filhinho no encontro do seu peito, até que sentiu esfriar e morrer. Até que ele sentiu que aquela vida se foi dele. Uma atitude fatal. Entrar em um lugar sem um guia. Viver hoje sem o guia, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é uma atitude fatal que você está tendo consigo mesmo, com a sua família, com o seu lar, com a sua vida. Não seja assim um homem irrefletido, que não pensa. Todo homem que parar um pouquinho para ver, ele vai precisar, ele vai entender que precisa de Jesus Cristo. Que sem isto ele não é nada. Sem isso ele está à deriva no meio do mar. Ora, se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta à montanha abaixo, independente do tempo que fosse. Podia levar lá em cima. O guia saberia como conduzir. Se você estivesse seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a tempestade vem, arrebenta tudo pelo meio, cobre tua casa de uma friagem, cobre tudo, sabe? Tampa você de neve, mantém você ali, parece que adormecido há algum tempo, mas logo o guia está ali para te tirar daquela situação. Chacoalha toda a casa, parece que vai derrubar tudo, mas lá está o guia para te conduzir para fora daquela situação. Olha, que tipo de atitude você quer? Você quer enfrentar as suas coisas daqui para frente com um guia que é Jesus Cristo? Ou você quer andar daqui para frente insistindo que você sabe muito bem aonde você está pisando? Qual é a sua atitude? Ele disse, olha, ele esperou até escurecer e ele não pôde enxergar o caminho. Mas se ele tivesse buscado um guia, se ele tivesse levado um guia consigo, ele poderia trazê-lo de volta à montanha abaixo, independente de que tempo fosse. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia. Então você constata que foi deixado sem o guia. E sem o guia você tem pesadelos. Sem o guia você tem medo. Qualquer galinho na mata que quebra, você assusta. Quando você está sozinho andando numa rua escura, eita, se o vento pegar numa galha e aquela galha raspar no muro, menino, você fica branco na hora de medo. Mas se tiver alguém com você, aquilo já não dá uma confiança? Um homem de carne e osso com você já dá esta confiança. Imagina saber que o Eterno está com você. O diabo ruge, os problemas vêm, as tempestades vêm, mas você sabe, eu sei quem está aqui comigo. Não estou sozinho, não há o que temer. Amém? Vamos fechar nossos olhos um instante. Amado e eterno Deus, graças te damos por este tempo, por essa palavra, por esses minutos. Pai, eu peço que possa essas palavras ser de ajuda para aqueles que nos ouvem. É o meu desejo nesse instante que a cura, que a libertação alcance essas famílias aonde elas estiverem. E Pai bendito, também peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento das pessoas para a necessidade de serem guiadas pelo Senhor. Nós não temos atributos, qualidades em nós mesmos, mas tudo que temos, tudo que somos e ainda o que viermos a ser é por causa do Senhor. É pela Tua graça, Senhor. Nada mais do que isso. Que isso fique bem claro em cada coração. E que o Senhor continue nos guiando sempre para longe dessas atitudes fatais. Não queremos isso no currículo da nossa vida. Queremos acertos. Queremos, ó Deus, andar sobre a luz da Tua palavra. Conceda isto, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.